Fala pessoal, trouxe para vocês hoje uma bateria de questões da Lei Complementar 987, que disciplina o uso e a ocupação do solo do município de São Vicente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rosiane Augusta, professora de legislação aqui na MGL. Se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve no canal. Assim como essa, a gente sempre posta videoaulas de resolução de questões, simulados, videoaulas também sobre concursos, especialmente para concursos para guardas municipais. Então, e também já dá aquele like, já dá aquele joinha aí no vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos para a aula. Então, vamos lá, Lei Complementar 987. Vamos para a nossa primeira questãozinha. Lembrando aí que essas questões são de autoria própria, tá? Então, a gente não tem aí disponível no banco de questões, nenhum banco de questões que tenham questões sobre essa legislação. Então, foram questões que eu elaborei baseado de como as bancas costumam cobrar esse tipo de legislação. Essa primeira questão aí, eu explorei aquele artigo 2º que traz diversos conceitos lá, conceito de alinhamento, área livre, desmembramento. Então, que eu acredito que a banca pode vir trocando alguns daqueles conceitos, e é isso que eu fiz nessa primeira questão. Vamos ver. Então, sempre oriento, tentem responder para depois acompanhar a resposta aqui comigo. Alinhamento é a distância mínima admitida em que dois ou mais edifícios situados no mesmo lote devem manter entre si, considerando todos os elementos construtivos. E aí, esse é o conceito de alinhamento. Depois B, área livre é a área que pode ser utilizada por todos os proprietários de um condomínio edificado, sendo livre o acesso e o uso de forma comunitária. C, desmembramento é a subdivisão de um lote em dois ou mais. E, por fim, D, edifícios inteligentes são os edifícios projetados para disporem de recursos avançados de tecnologia e manutenção, de forma a otimizar seus sistemas, estruturas, serviços e gerenciamento pelo seu tempo de vida útil, reduzindo os impactos ambientais. E aí, o que me dizem? Qual é a questão? Qual é a alternativa correta dentre essas? O conceito trazido corretamente, de acordo com o artigo 2º da legislação, é a D. De fato, edifícios inteligentes são os edifícios projetados para disporem de recursos avançados de tecnologia. Então, falou em edifícios projetados para disporem de recursos avançados de tecnologia, edifícios inteligentes. Depois, os outros conceitos aí estão misturados. Vamos ver como eles constam aí lá na legislação, nesse artigo 2º. Esse primeiro conceito, que na alternativa fala que é de alinhamento, na verdade é afastamento. Afastamento é a distância mínima admitida em que dois ou mais edifícios situados no mesmo lote devem manter entre si, considerando todos os elementos construtivos. Né? Esse conceito aí trazido na A, na verdade, né, é o conceito de afastamento. O que é o alinhamento? Tá logo em seguida, lá na legislação. Linha divisória entre o lote e o logradouro público. Aqui eu não coloquei, mas é o artigo 2º. Depois, próxima alternativa. Então, conceito de... Só relembrando aí, conceito de alinhamento, linha divisória entre o lote e o logradouro público. Área livre. Área livre é a superfície do lote não ocupada pela edificação. Então, esse é o conceito de área livre. É a superfície que ainda não foi ocupada pela edificação. O conceito trazido ali, que a área que pode ser utilizada por todos os proprietários de um condomínio edificado, é o conceito de área comum, área de utilização comum ou áreas comuns, que está lá no inciso 7º. Depois a C, desmembramento é a subdivisão de um lote em dois ou mais. Na verdade, esse é o conceito de desdobro ou fracionamento, subdivisão de um lote em dois ou mais.
Desmembramento é a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos que já existem. Então, esse é o conceito adequado de desmembramento. E edifícios inteligentes, está certinho, né? São os edifícios projetados para disporem de recursos avançados de tecnologia e manutenção de forma a otimizar seus sistemas, estruturas, serviços e gerenciamento pelo seu tempo de vida útil, reduzindo os impactos ambientais. Próxima questão fala dos objetivos do ordenamento do uso e ocupação do solo. Quais são os objetivos? Aí está buscando a exceção, na verdade, né? São objetivos do ordenamento do uso e ocupação do solo, exceto. Então, o que não faz parte dos objetivos do ordenamento do uso e ocupação do solo? A adequação das densidades do assentamento urbano à disponibilidade da infraestrutura e equipamentos públicos. B. A adequação dos usos em conformidade com as vias e com os impactos promovidos no meio urbano. Então, veja que, né, parece certinha. C. Cumprimento da função econômica da propriedade urbana. D. A implementação de instrumentos urbanísticos de incentivo à promoção de programas de desenvolvimento econômico, habitacional, cultural, de revitalização urbana e conservação do patrimônio ambiental natural, histórico e construído. E aí? O que dentre essas, qual não faz parte dos objetivos do ordenamento e do uso e ocupação do solo? Então, sempre quando estiver buscando exceção, grifa lá, exceto, é a exceção que você está buscando, não a regra, para não confundir, não errar por bobeira, né? E dentre essas, a única que não faz parte desses objetivos é a C. O cumprimento aí trocou uma palavrinha que tornou a alternativa errada, que é econômica, não é função econômica, é cumprimento da função social da propriedade urbana. Está lá no artigo 3º da lei. Então, a disciplina do ordenamento do uso e ocupação do solo tem por objetivos a melhoria da qualidade urbana e ambiental, a adequação das densidades do assentamento urbano à disponibilidade da infraestrutura e equipamentos públicos, a adequação dos usos em conformidade com as vias e com os impactos promovidos no meio ambiente, no meio urbano, perdão. A implementação de instrumentos urbanísticos de incentivo à promoção de programas de desenvolvimento econômico, habitacional, cultural, de revitalização urbana e conservação do patrimônio ambiental natural, histórico e construído. E, por fim, o cumprimento da função social da propriedade urbana. Então, não função econômica, mas sim o cumprimento da função social. Lembra do conceito trazido lá pela Constituição Federal, que toda propriedade tem que atender uma função social, quer seja ela qual for, né? Então, aí, trazendo também na Lei Complementar 987, certo? Próxima questão. De acordo com a Lei Complementar 987, zona de urbanização incentivada é a... Então, qual aí traz o conceito de zona de urbanização incentivada, de acordo com a legislação? Zona de grande... Então, repito, tenta responder aí. Olha os conceitos, vê o que está mais adequado. Claro que a banca vai tentar te confundir de acordo com o que traz lá a legislação, né? Então, zona de urbanização incentivada é a zona de grande diversidade de padrões de uso e ocupação do solo, desigualdade socioespacial, padrões diferenciados de urbanização e é a área do município mais propícia para abrigar os usos que garantam densidade populacional e construtiva. E aí?
Depois B, zona de grande diversidade de padrões de uso e ocupação do solo, desigualdade socioespacial, padrões diferenciados de urbanização, até aqui mesmo conceito da A, né? E aí depois é o que se diferencia. E é a área do município mais propícia para abrigar os futuros usos e atividades urbanos e com a perspectiva de ampliação da infraestrutura de transporte público coletivo. E aí? Depois C, zona eixo contíguo às vias arteriais, apresentando condições favoráveis para abrigar os usos e atividades de caráter metropolitano e com a perspectiva de ampliação da infraestrutura de transporte público coletivo intermunicipal. E, por fim, D, compreendem as áreas ao longo dos sistemas de transporte coletivo de média capacidade de carregamento existentes e previstos na macroárea insular, objetivando incrementar espaços produtivos e ofertar habitação de interesse social e habitação de mercado popular. E aí? Meio difícil essa, né? Lembrar desse conceito. Mas vamos lá. Resposta correta é trazida aí na alternativa A. De fato, zona de urbanização incentivada é a zona de grande diversidade de padrões de uso e ocupação do solo, desigualdade socioespacial, padrões diferenciados de urbanização, e é a área do município que é mais propícia para abrigar os usos que garantam densidade populacional e construtiva. Então, falou da área que é a mais propícia para abrigar os usos que garantam densidade populacional, ou seja, uma grande população e uma área propícia para a construção, está falando da zona de urbanização incentivada. Vamos ver onde está lá no artigo 14 esses conceitos, né? Territórios de desenvolvimento urbano de uso incentivado. Então, é dividido, né, em zona de urbanização incentivada, que foi esse conceito que a gente acabou de ver. Depois, zona de urbanização incentivada futura, que é o segundo conceito, que é a alternativa B, trouxe lá, né, que é muito semelhante a zona de urbanização incentivada, no entanto, tem o futuro aí, né? Uma projeção para o futuro. Então, por isso que é a área do município mais propícia para abrigar os futuros usos e atividades urbanos, né? Então, aquilo que vai ser projetado para o futuro, falou em zona de urbanização incentivada futura. Depois, zona eixo de interesse metropolitano. É a zona eixo contíguo às vias arteriais. Então, falou em contíguo, que é contíguo às vias arteriais, eu estou falando de eixo de interesse metropolitano, apresentando condições favoráveis para abrigar os usos e atividades de caráter metropolitano e com a perspectiva de ampliação da infraestrutura de transporte público coletivo intermunicipal. Então, atividade de caráter metropolitano, perspectiva de ampliação da infraestrutura de transporte, falou em eixo de interesse metropolitano. Depois, áreas de adensamento sustentável. Então, falou sustentabilidade, vai estar relacionado aí com preservação do meio ambiente, né? Então, compreendem as áreas ao longo dos sistemas de transporte coletivo de média capacidade de carregamento existentes e previstas na macroárea insular, objetivando incrementar espaços produtivos e ofertar habitação de interesse social e habitação de mercado popular. Na verdade, só uma correção aqui, né? Que eu falei questão de meio ambiente. Aqui é adensamento sustentável. Sustentável no quesito da população, né? De sustentar uma determinada população em um determinado ambiente. Então, quando a gente está falando dessa área, a gente está falando de área que possibilite uma oferta de habitação de interesse social. Então, construções populares e habitação de mercado popular. Bom, então, próxima questão aí. Não é um critério adotado pela Lei Complementar número 987 para discriminar categorias de uso do solo. Então, para determinar quais serão as categorias do uso do solo, são
utilizados alguns critérios. Aí eu quero saber qual critério não é utilizado para fazer essa discriminação, né? Então, 3 são critérios válidos de acordo com a lei e um não é. Qual é ele? Então, o potencial de interferência no trânsito, o impacto paisagístico, a periculosidade ou riscos de acidente e a finalidade ou destinação fática do imóvel ou tipo de atividades a que o imóvel se destina. E a nossa resposta correta é a letra B, impacto paisagístico. Não, o impacto paisagístico não vai ser considerado, não é um critério considerado para criar as categorias de uso do solo. Então, tá lá no artigo 23 da lei. Os critérios adotados nesta lei para discriminar categorias de uso do solo referem-se. E aí, o que eu quis fazer a confusão na cabeça de vocês, que é o que a banca vai fazer também. Eu troquei o urbanístico por paisagístico. Então, de fato, aos impactos urbanísticos é considerado, né? É um critério considerado, não paisagístico como estava na alternativa. Então, fora esse, né? Fora o impacto urbanístico, atividades específicas para áreas de preservação e tipologia das edificações. O padrão de habitação também vai ser considerado para criar essas categorias. No caso de uso residencial, a finalidade ou destinação fática do imóvel ou tipo de atividade que o imóvel se destina, as diferentes requisições de localização, de acesso e disponibilidade de serviços públicos, quando a atividade assim o determinar, aos níveis de controle ambiental, particularmente a emissão de ruídos, vapores, gases particulados e odores. Então, o barulho ambiental, a poluição, o ruído que vai gerar por determinada atividade que vai ser feita ali, por determinada construção que vai ser feita. Então, para criar essa categoria também vai ser considerado isso. Ao potencial de interferência no trânsito, então o quanto aquela construção, aquele uso do solo pode interferir no trânsito, a periculosidade ou riscos de acidente também são considerados. Então tudo isso é considerado como são critérios, né? Então vamos lá, próxima questão. Não será permitido o parcelamento do solo de acordo com a Lei Complementar 987. Então, em alguns casos, o poder público não vai permitir, de acordo com a lei, o parcelamento do solo em determinadas localidades pela condição daquele local, né? Então, qual local não é permitido? Alternativa A, em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. E aí? Essa A já parece correta, não parece? Observem a pergunta, né? É um local que não vai ser permitido o parcelamento do solo. Não parece sensato não permitir o parcelamento do solo em terrenos que sejam alagadiços e sujeitos a inundações? Então, às vezes, mesmo que a gente não lembre exatamente do que está lá na legislação, o raciocínio lógico vai nos ajudar a colocar o tic-teco aí para funcionar, né? Pensar no que está sendo perguntado, se faz sentido aquela resposta, também já pode nos ajudar a encontrar a resposta. Depois B, em terrenos com declividade igual ou superior a 20%, salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes. E aí? Depois C, em áreas de preservação ecológica ou ambiental, exceto se autorizado pelo IBAMA. Então, é permitido o parcelamento do solo em área de preservação ecológica. Aliás, não é permitido o parcelamento do solo em áreas de preservação ecológica ou ambiental, exceto se autorizado pelo IBAMA. Ou seja, se o IBAMA autorizar, aí eu posso realizar o parcelamento do solo em áreas que sejam de preservação ecológica ou ambiental. Depois D, em áreas com potencial ou suspeitas de contaminação, em áreas contaminadas, em monitoramento ambiental, ainda que haja
manifestação favorável do órgão ambiental competente para sua reutilização conforme o uso pretendido? E aí? Eu não posso, olha o que está falando aí, eu não posso parcelar o solo em áreas com potencial ou suspeitas de contaminação. Parece razoável, não parece? Em áreas contaminadas e em monitoramento ambiental. Aí depois continua, ainda que haja manifestação favorável do órgão ambiental. Então, assim, tem suspeita de contaminação ali, porém houve uma manifestação favorável do órgão ambiental. Nesse caso, ainda eu não vou poder fazer o parcelamento do solo? E aí? Nossa resposta correta é a letra A. De fato, em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas, eu não vou poder realizar o parcelamento do solo naquela localidade, de acordo com o que dispõe a Lei Complementar 987, constante lá no artigo 44 da lei, que traz inúmeras situações em que não será permitido o parcelamento do solo. A primeira delas é exatamente essa, que a gente pontuou, em terrenos alagadiços, sujeitos a inundações. Depois, em áreas com potencial ou suspeitas de contaminação, em áreas contaminadas e em monitoramento ambiental, sem que haja manifestação favorável do órgão ambiental competente para sua utilização conforme o uso pretendido. Então, vejam bem, aí fala que não será permitido esse uso em áreas contaminadas se não houver a manifestação favorável. E se houver a manifestação favorável? Aí já é uma outra conversa. Aí pode ser que seja possível, que seja permitido, né? Se tiver a manifestação favorável, aí é permitido o parcelamento do solo. Mesmo em áreas com potencial suspeitas de contaminação. É o que fala aí o inciso 2º. O que falava lá na alternativa? O que a alternativa trazia lá, né? Ó, em áreas com potencial suspeita de contaminação, em áreas contaminadas e monitoramento, ainda que haja manifestação favorável. Não, se houver manifestação favorável do órgão ambiental, aí eu vou poder parcelar, certo? Depois, em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo-se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes. O erro da B ali só foi o percentual, né? Que não é igual ou superior a 20%, é igual ou superior a 30%. Declividade igual ou superior a 30%, de acordo com a lei. Depois, em terrenos onde a incidência de processos geológicos, geotécnicos não aconselhe a edificação, né? Em áreas de preservação ecológica ou ambiental, então aqui não tem exceção. Em área de preservação ecológica ou ambiental, não é permitido o parcelamento do solo. Qual que foi o erro aí da C? É colocar essa exceção, exceto se autorizado pelo IBAMA. Se o IBAMA autorizar, então eu posso parcelar. Não tem essa exceção. A lei não coloca essa exceção. Não pode parcelar o solo em áreas de preservação ecológica ou ambiental. Ponto. Depois, por fim, em áreas onde a poluição em suas diversas formas impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. Passamos por todas as alternativas, certo? Certo. Então, vamos para a próxima questão. A área máxima de lote no território da zona urbana do município é de 20 mil metros quadrados e a frente máxima é de 150 metros. Porém, não está sujeito a essa restrição. E aí, já, né, esses 20 mil de área e frente máxima de 150 já é uma possível questão de prova. Então, já anotem aí essas informações. Mas a pergunta é, porém, não está sujeito a essa restrição. Então, tem algumas instituições que não estarão sujeitas a essa restrição de área
máxima do lote e de frente máxima. Qual é um exemplo de uma instituição que não está limitada a essas condições aí? Nossa resposta correta é a letra C, centros de convenções, de fato, como prevê lá no artigo 48 da lei, não está sob essa condição de área máxima do lote de 20 mil e frente máxima de 150. Então, não estão sujeitos ao atendimento das dimensões máximas estabelecidas no caput desta lei os seguintes usos: os classificados nos grupos de atividade de serviço público sociais, e aqui, lembrando, serviços públicos sociais exclusivamente, não fala de outros, então observação aí. Depois, base militar, corpo de bombeiros similares, também não está sujeito a essa limitação. Cemitérios também não estão sujeitos. Clubes de esporte, clubes de campo, estádios, centros de convenções, como a gente viu, hospitais e estabelecimentos de ensino existentes até a data da publicação desta lei, e os enquadrados na subcategoria de uso de serviços e armazenamento e guarda de bens móveis de grande porte, excetuados os estacionamentos de veículos. Então, estacionamento de veículos estão sujeitos a essa limitação, a limitação dessas dimensões previstas aí no caput do artigo 48. Né? Então, outros estabelecimentos que realizem serviço de armazenamento de guarda de bens móveis de grande porte não estão sujeitos a essa limitação. Os estacionamentos de veículos estão sujeitos, porque é uma exceção aí constante no inciso 8º desse parágrafo único, certo? E todas as outras, né, alternativas ali estão sujeitos a essa limitação. Comércio em geral, supermercados, casas noturnas também estão sujeitos a essa limitação aí do artigo 48. Próxima questão. Conforme consta na Lei Complementar 987, o recuo frontal máximo exigido é de... Qual é o recuo máximo? O recuo frontal máximo... Recuo frontal mínimo. Mínimo exigido é de... Mínimo. E aí? 35, 30 para vias de trânsito rápido, 5 para vias arteriais, colaterais e locais, 25 e 6, 25 e 5, 36. Então, trouxe esses números aproximados aí, né? Exatamente para confundir vocês. De propósito, proposital. Que é isso que a banca vai fazer com você. Quer pegar na sua mente, quer te confundir, para você errar a questão. Quem não está atento não estudou o suficiente, né? Nossa resposta correta é a letra C. 25 para vias de trânsito rápido e 5 para vias arteriais, coletoras e locais. Tá lá no artigo 55, o recuo frontal mínimo exigido é de 25 metros para as vias de trânsito rápido e 5 metros para as vias arteriais, coletoras e locais. Então, esses são os recuos frontais mínimos das propriedades, né, que são exigidas pela legislação. Anotem aí, 25 e 5. 25, trânsito rápido, 5, demais vias arteriais, coletoras e locais. Certo? Os cemitérios e necrotérios deverão ser construídos com recuos frontais, laterais e de fundo mínimos de... Então, cemitérios e necrotérios têm uma disposição diferente de recuo. Qual é o recuo mínimo frontal, lateral e de fundo para esses estabelecimentos em específico? De acordo com a lei, é 5. Vamos ver lá. 5 metros, né? Os cemitérios, necrotérios deverão ser construídos com recuos frontais, laterais e de fundo mínimos de 5 metros. Está lá no artigo 61 da legislação, gabarito letra C. Próxima questãozinha.
Os conjuntos residenciais, comerciais ou de prestação de serviços e mistos deverão atender, dentre outras, a seguinte exigência. Então, dentre essas, qual é de fato uma exigência que deve ser cumprida pelos conjuntos residenciais, comerciais e de prestação de serviços e mistos, que deve atender, né? A. Possuir áreas livres de uso coletivo, destinadas a jardins, recreação ou circulação não inferiores a 60% da área total do terreno. Depois, B. Observar os recuos mínimos laterais e de fundo de 2 metros. C. Para o trânsito de veículos, todas as edificações deverão ter acesso à via pública por meio de vias internas de uso comum pavimentadas. E D. Para o trânsito de pedestres, todas as edificações de conjunto deverão ter acesso à via pública por meio de calçadas de uso comum com faixa livre de largura não inferior a 3 metros. E aí, qual a nossa resposta correta? Vamos lá? Resposta correta, letra C. De fato, nesses conjuntos, para o trânsito de veículos, todas as edificações deverão ter acesso à via pública por meio de vias internas de uso comum pavimentadas. Tem que ter aquela via de via pública por meio de vias internas de uso comum, vias de uso comum, e que estejam pavimentadas, é uma condição. Todas as demais têm alguma incorreção aí. A, né, possuir áreas livres de uso coletivo, vamos ver onde está já lá na legislação, né? Então, artigo 149 que trata desse assunto, que fala que os conjuntos deverão atender às seguintes exigências: possuir áreas livres de uso coletivo destinadas a jardins, recreação ou circulação não inferiores a 50% da área total do terreno. 50%, não 60%, né? Como falava na A. Depois a B, observar os recuos mínimos laterais e de fundo de 3 metros. 3 metros é o recuo mínimo lateral e de fundo para esses conjuntos. 3 metros e não 2, como mencionou aí na B. E o erro da D trocou, né? A D é que é 2 metros. Então, para o trânsito de pedestres, todas as edificações do conjunto deverão ter acesso à via pública por meio de calçadas de uso comum com faixa livre de largura não inferior a 2 metros. Tá ali na 2 metros aqui. Próximo inciso, né? Inciso 3, 2 metros. Depois, para o trânsito de veículos, todas as edificações deverão ter acesso à via pública por meio de vias internas de uso comum, pavimentadas, como a gente falou, e que atendam os seguintes requisitos. Então, essas vias ainda têm que atender alguns requisitos, né? Permitir passagem em uma altura livre igual ou superior a 4 metros, possuir pista para circulação de veículos com largura não inferior a 3 metros, possuir pistas de circulação sem saída, providas em sua extremidade de área de manobra no mínimo em forma de T. Então, tem que ter um espaço suficiente ali nas ruas sem saída para o veículo conseguir fazer a manobra, né? No mínimo em forma de T, com largura e comprimento não inferiores a 3,5 metros. Essas são as exigências para esses tipos de conjuntos. Depois, próxima questão. São penalidades a que os infratores da lei estão sujeitos, exceto. Então, aí, buscando de novo a exceção. Qual não é uma penalidade prevista na Lei Complementar 987? Suspensão de registro dos profissionais ou firmas legalmente habilitados nos órgãos competentes da Prefeitura, interdição, demolição, desmonte ou remoção parcial ou total das obras ou instalações, C, embargo das obras, serviços ou instalações e, por fim, D, repreensão. Qual não é uma forma de penalidade? Nossa resposta correta é a letra D, repreensão. Não está lá no rol de penalidades que podem ser aplicadas aos infratores da lei. Está lá no artigo 171. A inobservância das disposições dessa lei complementar sujeita os infratores às seguintes penalidades.
Advertência, multa, suspensão do registro dos profissionais ou firmas legalmente habilitados nos órgãos competentes da prefeitura, embargo das obras, serviços ou instalações e, por fim, interdição, demolição, desmonte ou remoção parcial ou total das obras ou instalações. Então, todas as demais aí são penalidades, todas as demais alternativas que a gente viu. E essas outras aí também, multa e advertência também são penalidades, certo? E é isso, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês, espero que tenha sido compreensível e proveitoso. Acredito que deu para fazer uma mini revisão, vamos dizer assim, né, dessa legislação. É uma lei meio chatinha de estudar, né? Muita informação conceitual, de dados aí, né, que é mais chatinho, mais necessário, não é mesmo? Então, gente, por hora, fico por aqui. Deixa um comentário aí se você gostou desse vídeo, dá o like, não se esquece, e até a próxima. Tchau, tchau!